Aleluia. Ontem nós estávamos lá, Barra Velha. É que é uma luta o nome de cidade para mim que eu vou te falar. Nós fomos lá num asilo, né? É asilo? Tem um outro nome. É, mais chique. Lar do Idoso. Enfim. Então nós fomos lá ontem, a paz. Tu vê como a nossa vida é tão rápida, ela é muito... Pá! E em pouco tempo tu vai chegar naquela idade. Espero ultrapassar aquela idade. Mas é que você começa a ver como aqueles vovôs, né? Aqueles senhores, aquelas senhoras de idade, cada um tem um comportamento. Tinha um senhorzinho lá que era ceguinho, que eu fui dar a mão para ele, mas não sabia que era cego. Fica ali. Aí depois fiquei sabendo que era cego. Acho que ele deve ter percebido o movimento da minha mão, porque eles teimar. Tinha um outro senhorzinho sentadinho lá e ele ficava, deixa eu compartilhar com vocês, ele ia com o guspe lá no fundo, ele puxava de volta, ia lá para o fundo, de repente caía o guspe dele. Então tu vê como que o ser humano é, cara, tinha uma senhorzinha lá que passava a mãozinha no rosto de cada um assim, tinha outro senhorzinho e como é que ele falou lá para aquela mocinha lá? Cadê a tua avó, né? Cadê tua avó? Cadê tua avó? Ela está onde? Mas nada a ver. Então tu vê como o ser humano, aonde que, se nós não aproveitarmos o nosso tempo nesse momento, cara, se Deus não tiver misericórdia da nossa vida, para onde nós vamos? Eu quando fui lá, eu me lembrei quando nós íamos lá no asilo da Dalva. E voltei lá, né? E isso eu vou lhe falar que é muito bom para você dar, para mim, né? Dar valor à vida que o Senhor me deu, vamos dizer assim, né? Olha o que a Bíblia diz sobre o que a Bíblia fala de nós. Em Gálatas diz assim: todos vocês são filhos de Deus. Mas depois ele completa dizendo o seguinte: mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, que Cristo se revestiram. Ele está dizendo esse versículo que todos nós somos filhos de Deus. Todos. Mas existe um caminho para nós nos tornarmos realmente filhos de Deus. É termos fé, acreditar em Jesus Cristo e crer que Ele é o único suficiente Salvador da nossa vida. Essa semana eu tive uma semana muito difícil, a minha lindeza sabe, hein? Bom, acho que até o Lúcio viu uma prosa minha no carro. Quem mais? O Delcio sabe. Enfim, a Chile e o Lúcio estão acompanhando direto, também sabem. Enfim, eu de vez em quando eu sou meio pedrão, sabe? E já quero cortar a orelha do soldado. Aí eu corto, Jesus vai lá e com o amor incondicional que Ele tem, coloca a orelha de volta e me quebra no meio mais uma vez. E aí eu fui lá para 1 Pedro, diz assim, ó, como é que um filho de Deus tem que se comportar, João? E 1 Pedro fala assim: tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Lulu me quebrou no meio. Eu preciso ter uma conduta exemplar no meio dos gentios. Eu preciso ter uma conduta exemplar na sociedade. Eu preciso ter uma conduta exemplar na igreja. Eu preciso ter uma conduta exemplar no meu lar. Eu preciso ter uma conduta exemplar com os meus vizinhos. Eu preciso ter uma conduta exemplar no meu trabalho, ele está dizendo. Eu preciso ter uma conduta de uma tal forma que eu pego a minha charanga e saio por aí e não coloco o dedo para fora e eu lanço palavrões. Eu preciso ter uma conduta, ele fala. E esse versículo continua dizendo: para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então assim, eu vou te falar, eu tenho que aprender muitas coisas. Ninguém fala amém? Fala amém para mim, por favor, para mim pelo menos dizer assim: eu tenho que aprender.
sabe? Mas quando eu aceito Jesus como meu Senhor e suficiente Salvador, que todos que já aceitaram Ele, sabe, Ricardo, o que acontece na minha vida e na sua vida quando eu aceito Ele? Há um momento novo. Quando aceitei Ele, há algo novo. Eu não sei se vocês, eu creio que vocês sim perceberam isso quando vocês aceitaram a Cristo. Quando vocês fizeram aquela oração de entrega, quando vocês, sabe, se derramaram aos pés de Cristo, eu creio que vocês sentiram algo novo. Algumas coisas começam a mudar na tua vida, mas eu digo uma coisa assim para vocês: não é assim, não é um passe de mágica, não é a varinha da Cinderela, é algo diferente, é algo que vai te movendo, mas você, a tua carne te leva para aquilo, mas o Espírito Santo te puxa de volta, apesar que a decisão é minha, eu tomo a decisão, eu faço o que eu quero, mas só aquilo que eu quero me leva a consequências, a situações complicadas, difíceis que Aí a Bíblia diz em Romanos que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois não recebesse o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor. Tu vê que ele fala, vocês quando aceitaram Jesus, o espírito de temor, ele sai de você. E dentro de você, Deus coloca o sopro da vida, Ele coloca um espírito de vida, um espírito que vai te levar à presença de Deus, um espírito que vai te dar conselhos, um espírito que vai te dar a direção para onde você vai, um espírito que vai, a minha vontade é falar algumas coisas, a carne quer se levantar, mas o espírito vem e puxa puxa, vem cá meu gordinho, tu não vai falar isso, mesmo que você queira falar, tu não fala, ou muitas vezes você fala, e aí depois vem o quê? E ao mesmo tempo do arrependimento vem o que mais? Quem vem junto? E depois quem mais vem? Apontando o dedo? A culpa, e vem o acusador. O acusador vem assim e fala: tu acha que você vale a pena ir na igreja? Todo domingo na igreja? Não vale a pena. Fazer o que na igreja, Ricardo? Aí ele vem te dando conselhos, dizendo para você que você não precisa ir. Aí ele vem dizer assim: pô, Fredão, você fez isso e tu ainda tem coragem de pegar o microfone e falar tal coisa? O acusador ele faz isso para quê? Para tentar nos intimidar. Foi o que nós falamos ontem lá em Barra Velha. Quantas lutas que nós tivemos para chegar em Barra Velha? Quantas lutas que até chegar o momento de estarmos lá? Porque ele quer impedir a obra de Deus. Ele não quer que o negócio flua, que o negócio ande. Mas esse versículo continua dizendo: mas recebesse o espírito de adoção, pelo qual nós somos chamados, nós clamamos, Abba, Pai. Então nós somos adotados por Ele depois. A hora que nós aceitamos Jesus, nós somos adotados, nós somos, selados pelo sangue, somos lavados pelo sangue do Cordeiro, para que nós venhamos o quê? Parar de pecar, parar de errar. Mas tem as consequências, Lúcio, quando nós vivíamos antes de Cristo, eu vou falar da minha vida, antes de conhecer a Cristo, eu tinha muito medo. Imagine, eu não sei se que eu conheço o Ti há 600 anos, não? Quanto tempo faz? Mais ou menos. Eu conheço o Ti quando eu não tinha bigode, agora tem bigode. Então lá do Chapecó eu conheço o Ti, mal e mal se de vista, mas eu lembro do Ti, de vista. Mas imagine um guri na sala de aula com medo. Era eu. Por quê? Porque existia um espírito de escravidão dentro de mim. O espírito dominava, o espírito do medo, vamos dizer assim, me dominava. Eu tinha medo. E a Bíblia diz, depois que eu conheci Jesus, a Bíblia diz em Salmos, que busquei ao Senhor e Ele me tirou todos os medos. Então você vê que como a diferença que acontece, como é que é a diferença? O inimigo te enche de medo,
Mas a Bíblia diz que eu busquei o Senhor e Ele me tirou todos os medos. Qual é o medo seu hoje? Nós temos medo, de vez em quando tenho medo também. Mas espera aí, você não falou agora há pouco que você aceitou Jesus? Sim, eu falei. Por isso que nós temos que encher a nossa boca da palavra de Deus. Sabe, viver falando e adorando a Ele. Está difícil, como aquela tsunamita falou. Como é que ela falou? Vai tudo bem, está tudo bem. O filho morto, está tudo bem, está maravilhoso. Mas ela foi buscar aonde? No Senhor a resposta para a ressurreição do filho. Assim como o Bruno falou hoje na abertura. Quando Jesus chega na nossa vida, a nossa vida é transformada. Nós éramos que nem aquele guri lá em Naim. Mesmo jeito. Nós éramos mortos e não sabíamos. Aí o Senhor chegou e levanta, sai daí, tu é curado. Então todo aquele espírito que estava nos rondando, o espírito do pecado, o que diz em João 8:22? Vamos ver. Quem pode abrir e ler com a voz bem alta, porque hoje nós estamos sem um negócio aí, deu um problema no... Não, 8:32. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas o que fala o versículo anterior, 31? O que falei? Crer nele. Em quem que eu estou acreditando? Se eu acreditar em Cristo Jesus, se eu crer que Ele é poderoso, se eu crer que Ele é capaz de tirar o meu pecado, arrancar fora as minhas sujeiras, João. O que ele fala no 32? Você vai conhecer a verdade. E a hora que eu conhecer a verdade vai me libertar. Então aquele pecado que sempre está merodeando, ele vai ter que sair, vai ter que se afastar. Ou aliás, ele vai sempre estar merodeando. Ele não vai poder me tocar, porque eu conheci a verdade, e a verdade me libertou. Quando tinha aquele, sabe, Ricardo, aquele espírito de escravidão que falou ali em Romanos antes, eu tinha medo do quê? Da morte. Quem tem medo da morte aqui? Por que nós não temos medo da morte? Sabe por quê? Porque em João 11:25 fala assim: Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, mesmo que mora, viverá. Então não dê ouvido ao que o inimigo tem falado. Eu sei que nos momentos difíceis, nos momentos atribulados, nos momentos complicados da nossa vida, o que tu gosta de fazer quando está difícil? O que tu gosta de fazer, Ricardo, quando está difícil? Qual a tua ação? Não fala nada. Eu vou falar da minha ação. O que eu quero fazer quando está difícil, João? Eu quero me esconder. E não adianta me esconder. Eu tenho que encarar o negócio de frente. Mas aí vem o quê? Os pensamentos. E se você não vigiar, aí vem a depressão. Aí ela estabelece a depressão em você. O inimigo estabelece. Mas a Bíblia diz em Isaías 41:10: não temas, porque o Fred está contigo. Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então a situação tu não vê, tu vê só nuvens pretas na frente. Tu não vê uma resposta. O teu GPS para uma estrada que você não conhece, você não sabe aonde ir. Ele diz assim: quem falou ali? Não te assombres, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. E quando Ele sustenta, Suzana, é com tudo. Não é um mingauzinho, um macarrãozinho instantâneo de 10 segundos. É um sustento. Não?
Ali em Romanos 8,14 fala que porque todos somos guiados pelo Espírito de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E todo filho de Deus, nós temos que entender isso também, ele tem poder. Atos 1,8 diz assim, receberemos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós, e seremos suas testemunhas. Aonde? Blumenau, Santa Catarina, no Brasil, no mundo todo. Coronavírus está sendo lançado no mundo todo. Mas espera aí, eu vou dizer algo para vocês. Assim como lá em Êxodo, Deus mandou pintar os umbrais das casas dos filhos de Deus, para que quando o espírito da morte passasse, não fosse atingido aqueles lares. Creia nisso. Nós somos filhos de Deus. Você é um filho escolhido de Deus. Não tem. Então você tem poder para dizer, não, aqui na minha casa não, aqui no meu lar não. Não se amedronte com as notícias que o mundo fala. Não dê bola. Não é que não dê bola, você tem que estar atento para ver o que Deus. Porque você acontece, as notícias ruins, quem lança é quem? É Satanás. Para trazer o quê? Medo. Mas Deus permite, sim, para quê? Para que a igreja se posicione. Então nós somos igreja, nós somos escolhidos, separados, justificados. Nós somos o povo de Deus, então nós temos que nos posicionar através de oração, através da palavra. Nós temos poder, porque ele diz assim, recebeis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. O Espírito Santo não desceu já? Desceu. Ele desceu. Então se ele desceu, nós temos poder. O Filho de Deus, ele diz lá em 2 Coríntios, porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Perfume. Tem um jovem aqui dentro que tem um cheiro de perfume muito bom. E eu sempre falo para ele assim, pá, que perfume gostoso, velho, cheiroso. Mas é um exemplo para dizer o seguinte, só um exemplo, que esse perfume, se nós lançarmos o perfume bom para Deus, nos desviando do pecado, fugindo do pecado, esse perfume bom, assim como eu gosto de sentir o perfume desse nosso amado irmão, eu estou confessando o meu pecado aqui, eu gosto de sentir o perfume dele, pronto. Aí quando eu vejo Deus assim, anelando aquele perfume gostoso. Agora se eu pecar, que perfume que eu vou lançar para Deus? Nem chega lá. Não chega. Então nós temos que entender que nós temos que ter o perfume de Cristo, por onde você for, por onde você andar. E agora, em 2 Timóteo diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Um espírito moderado, um espírito na medida exata, certa, com temperança, prudente, ordeiro, sensato e ajuizado. Tudo isso eu estou precisando para a minha vida. Eu preciso. Eu estou precisando. Em função dessa breve abertura, vamos dizer assim, eu quero tentar praticar o que nós aprendemos quinta-feira. Entendeu, Lulu? Estou tentando, né? Então eu quero falar sobre 5 aspectos. 5 aspectos. Então eu fiquei chique agora, né? Eu aprendi quinta. Nas quintas-feiras, 8 quinta-feira. Vamos lá, agora vamos ministrar. Efésios 4, versículo 1. O que diz ali? Efésios 4, versículo 1. Quero falar como que os filhos de Deus devem andar.
andando como filhos do Senhor. Efésios 4, versículo 1 diz assim: portanto, como prisioneiros do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que recebestes. Lá no original, andar significa praticar. Ele fala esse versículo o quê? Que nós devemos que praticar, como prisioneiros do Senhor, aquilo que Deus nos deu. E o que Deus nos deu? O que nós recebemos do Senhor? Efésios 4, versículo 7. Quem pode ler? Por favor. Olha o primeiro aspecto. É isso que fala? Aspecto, coloquei aqui. Efésios, pode falar. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O que ele falou? A graça. O primeiro aspecto, meu e você, meu e teu, nós temos que andar na graça. Eu preciso da graça para viver a palavra. A graça do Senhor. Eu preciso ter a presença de Deus. Eu preciso ter. Tu ouviu minha mensagem aquele dia? Tu acha que a graça estava ali? Na hora da raiva? É nessas situações que eu quero dizer. É nesses momentos que eu quero dizer. A graça tem que estar em todos os momentos da situação da minha vida. Está tribulado, está difícil, está complicado, mas a graça tem que estar ali. Então ele fala, andar. Quando o versículo primeiro fala, andar é praticar, é viver. Efésios 4, versículo 11 e 13, olha o que diz ali. E ele mesmo deu para alguns apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o seu desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se eu tivesse agido em algumas situações com a graça, Bruna, talvez algumas pessoas que eu teria convidado há um tempo atrás estariam aqui, ou estariam em outra igreja, pelo menos estariam andando. Mas em momentos difíceis a gente perde a graça, a gente perde a presença de Deus, a gente acha que Deus está no controle. Eu aprendi a semana que eu pego o controle na mão de Deus várias vezes, Ricardo, porque eu quero achar do meu jeito, da minha maneira. E a Bíblia diz que eu e você devemos ser perfeitos em Cristo Jesus, no viver, no andar. Gênesis fala o seguinte: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse o quê? Eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Ande na minha presença. Então, quando a situação complicar, Ricardo, é nesse momento que eu tenho que andar na presença dele, tenho que estar com ele. Para quem não sabe, a semana eu fiz um negócio, Ti, que não deveria ter feito, mas eu fiz, até o Lúcio ajudou. Foi o responsável pela obra. Eu tive que tomar uma empresa do cara. Tive que tomar. Eu não sou disso. Isso tudo vai machucando meu coração. Eu falo, não, eu não sou disso. Eu não sou. Eu sei que eu não sou assim. Mas, sabe? Eu e você sozinhos não somos capazes de conseguir. Mas o Espírito Santo de Deus cobre as nossas deficiências. Então agora eu vou ficar a minha vida toda, eu não deveria ter feito aquilo com aquele homem, com aquela empresa dele. Agora ele vai cobrir as minhas deficiências. Mas não deveria ter feito aquilo, João. Mas ele vai cobrir. Então nós temos o Espírito Santo que está junto conosco. Segundo aspecto, Efésios 4, versículo 17. Portanto, digo isto,
e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andavam os outros gentios, na vaidade do seu pensamento. Então está falando o quê? Que eu e você nós temos que andar como? Não como os outros andam, mas como Cristo quer que nós andamos. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Então acontece o quê? Eu tenho que andar no segundo aspecto, andar na verdade. Aqueles frutos do Espírito, principalmente o domínio próprio, é o que eu tenho apanhado demais. Aquele fruto está me quebrando no meio, mas eu preciso aprender a ter domínio próprio. Eu preciso. Sabe qual é o significado de vaidade, que segundo diz ali em Efésios 4,17, na vaidade dos seus pensamentos? O significado é vazio, oco, sem conteúdo, com uma aparência mentirosa. Ele está falando o quê? Não ande como os outros, porque você vai ser oco, você vai ser vazio, você não vai ter conteúdo, você vai ter uma aparência, mas uma aparência mentirosa, porque Deus conhece o quê? O meu interior. Eu sou bonito, não sou? Obrigado. Eu sou lindo, mas como é que está por dentro? Você sabe? Você sabe que eu tomei um monte de água. Você falou, já me puxou a orelha ali, por uma situação. Então, não adianta eu querer andar com aparência. Quantas vezes, Ricardo, que eu ando como os gentios, na vaidade dos meus pensamentos? Quantas vezes? Tu sabe? Eu sei quantas vezes. A vaidade me leva para um caminho ruim, a verdade me leva para a presença de Deus. Entendeu? Precisamos parar de mentir para nós mesmos e viver uma vida nova. Eu preciso, Débora, eu preciso. Não adianta eu ir para uma igreja, vamos falar assim em português. Não adianta, se eu sou um péssimo pai, se eu sou um péssimo marido, se eu sou um péssimo homem para a sociedade. Isso poderia ser quando eu não conhecia Cristo, mas agora eu conheço Cristo, então eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser um baita de um pai, um baita de um marido, um bagual de primeira instância como um homem na sociedade. Eu tenho que ser diferente, eu não posso ser mais o mesmo que era antes. Efésios, nesse mesmo capítulo, versículo 20 e 24, diz assim: vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Sei que ouvistes nele, fostes ensinados conforme é a verdade em Jesus. Desliga isso aqui? Continua? Beleza. João 14,6 fala assim, ó: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é vida, muita vida. Então nós precisamos conhecer a verdade. O terceiro aspecto é andar no amor. Efésios 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus, porque Deus é amor, não é isso? Como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício ao Deus, em um cheiro suave. Terceiro aspecto, andar no amor. E a pergunta que eu faço para mim: será que eu sou imitador de Cristo? Será que eu sou imitador de Cristo? Tem dias, Lúcio, que eu sou. Tem dias, Lúcio, e tem momentos que eu não sou. Eu tenho que alcançar isso. Eu tenho que alcançar essa plenitude em Cristo. Eu preciso. 1 João diz assim, ó: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão que vê, não ama
Deus que não vê. Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou odiar Deus, eu te amo. Ai, Deus, tu é maravilhoso, como eu te amo. Pô, mas o Lúcio, barbaridade. Fui, que mineiro chato, que não sei o quê. Entendeu? Não dá. Então eu não amo a Deus. Se eu não amar cada um de vocês aqui, eu não amo a Deus. A Bíblia está me dizendo muito bem claro isso aqui. Então eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar as pessoas, eu tenho que amar. E não tenho que mandar aquele recadinho que eu mandei para aquele cara. A unção, Bruna, tá. Fala por ti. 1 Coríntios 13. O que você abrisse lá, quer ver? 1 Coríntios 13. Fala sobre o que ali que eu não me lembro mais. Fala sobre o amor. Versículo 4 para frente. Olha o que ele me diz. Fred, o amor é paciente. Fred, o amor é benigno. Fred, o amor não inveja. Fred, o amor não fica se achando bagual de primeira instância, não se vanagloria. Fred, o amor não se ensubebece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Fred, o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade, porque a verdade te libertou. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, porque a verdade te libertou. Eu conheci a verdade. Aí diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Entendeu, Fred? Está entendendo, Fred? O versículo 7: o amor vai fazer você sofrer, ok? Crê, vai esperar e vai suportar. O amor de Deus. Quarto aspecto, voltamos lá para Efésios, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: em outra hora, em outros momentos, em outro tempo, tu era treva, mas agora, Fred, você é a luz do Senhor. Então andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, ele está falando assim que o quarto aspecto é andar na luz. Deus nos libertou do império das trevas. Colossenses diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele mudou a minha história e a sua história. Ele mudou. Ele falou: ei, Fredão, você não entendeu ainda? Tu não pode beijar o escudo do diabo se tu anda com a camisa de Deus. Para quem gosta de futebol vai entender o que eu falei. Você não pode beijar o escudo do diabo se você agora anda com a camisa de Deus. Você é filho de Deus. Ele te tirou das trevas, ele te tirou daquele, sabe, da escuridão e te levou. Mas eu não percebi isso aí. É porque ele tirou as escamas dos nossos olhos naquele momento que nós aceitamos Jesus. Nós andávamos lá, mas eu enxergava. Quem disse que eu andava na escuridão? Só que isso é espiritual, 100% espiritual. As escamas caíram e veio, uau, a luz, veio a diferença. Então nos tirou. Quando quando eu era do mundo, eu andava sem rumo. Cada passo que eu dava, Lulu, quando eu era do mundo, sabe para onde eu estava indo? Para o abismo. Eu ia para o abismo. Através de ações, atitudes, através de palavras, através de gestos, através de comportamento, está vindo para onde? Para o abismo. Por quê? Cegueira espiritual, era cego. Mas aí, ele me ensinou a andar na luz. E andar na luz é diferente. Eu estava indo, sabe aonde, Bruna? Direto para o paredão. Totalmente, sem direção. Mas como filhos,
Sabe, filhos, da Bíblia diz o seguinte, que a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se eu estou em Deus, conhecerei a verdade e vou andar na luz, e as trevas, nós vamos perceber. Nós vamos perceber. Eu mais minha lindeza recebemos um vídeo essa semana. Acho que o Lúcio viu, que estava junto, nós estávamos indo para o galpão, de como que nasceu o tal do carnaval. E as consequências que esse carnaval, nós sabemos que a consequência traz. Mas só que, não pense que eu pulei o carnaval essa semana, uma passada, pulei. Não vai acontecer. Mas daqui a pouco, aquela semente que eu plantei ali, ela vem. Ela vem. Por que está acontecendo isso comigo, Ricardo? Por que será? Satanás cria um sistema para pegar eu e você. Satanás cria um sistema para dominar eu e você. Ele traz distrações. Satanás, ele traz diversões. Que às vezes essas diversões, Giovanni, é por 1 hora. Ele traz isso, ele cria. E nós, como filhos de Deus, nós temos que prestar atenção nisso. Por que tu tem que prestar atenção nisso, Fred? Porque nós andamos na luz agora. Satanás coloca nas pessoas que, para se dar bem na sociedade ou no trabalho, precisa pisar nos outros. Eu vou lograr aquele. Lá em casa, deixa eu compartilhar bem rapidinho. Lá em casa estavam com um problema de encanamento no banheiro. E nós chamamos vários encanadores para lá. Sabe, Tico, quando o cara conserta, mal para depois, daqui 2 meses, ir lá de novo, ganhar dinheiro de você? Só que de repente Deus manda um homem de Deus lá em casa para consertar. Pergunta se deu vazamento. Não tem mais vazamento. De uma tal forma que o balcão nosso apodreceu. Apodreceu o nosso balcão. Então é assim, as pessoas tentam pisar nos outros, elas pisam nos outros para se achar que somos bons. Eu sou melhor que o outro. Eu vi uma reportagem essa semana em que o cara ele tirou só desconectou um pouquinho assim no motor, e é só conectar novamente. E foi em vários mecânicos. E todos falaram: isso aqui é bobina, isso aqui. Quanto? 600, 700 reais. E na realidade, no último mecânico, ele só, não, é só conectar. E quanto devo? Não deve nada, é só conectar. Aí a pergunta que eu faço: tu acha que Deus abençoa quem? O cara sério, o cara que não pensa em lograr os outros. Mateus diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode se esconder uma cidade situada no alto de um monte. Ei, aonde nós andamos, nós levamos a luz. Aonde você anda, você leva a luz. E a luz, ela só tem domínio, vamos dizer assim, só vai aparecer onde existe a escuridão. Você sabe disso. Então, dentro da igreja eu sou santo, e fora da igreja como é que eu sou? Como é que eu me comporto fora da igreja? Eu sou a luz, a Bíblia está me dizendo. E não adianta. E toda vez que eu pisar, você não é pastor? Você não vai na igreja, crente? Somos imitadores de Cristo, sendo assim não praticamos mais esse sistema satânico. João 8 diz assim, João 8:12. De novo Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então eu tenho que seguir quem? Jesus, porque se eu seguir os passos de Jesus, eu serei a luz, eu terei luz para os outros. Aqui diz João 8:12. As pessoas, tenho certeza que vão ver a diferença em nós. Eu tenho certeza. Quinto aspecto, Efésios 4. Vamos lá.
4, versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Está falando o quê? O que nos ensina nesse quinto aspecto? Andar no Espírito. Se nós andarmos no Espírito, nós seremos um só corpo. Nós teremos aí sim um só Deus. Não vai ter aquele Deus chamado Mamon, é isso? Quem que é o Deus do Mamon? Um dia eu tive que fazer um dízimo, me lembro muito bem. Eu me lembro, aquele sequinho lá, você viu? Bem lá na. Eu vou colocar a mão no bolso. Ei, tem um escorpião aqui. É escorpião, você falou, se não me engano. Tem um escorpião, eu lembro disso. Lembra? Tem um escorpião, vai me morder. Quando mete na mão no nosso bolso, aí que uma unção, aí o domínio próprio sai para fora. Se revela. O que o Ti quis dizer aquele dia é que mete a mão no teu bolso para você ver. Começa a faltar. Olha só. Vê se o negócio não ferve. Mas só que a Bíblia diz aqui para mim e me ensina que existe um corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e esse é Pai de todos. Ele está me dizendo aqui. Então eu tenho que andar no Espírito. Se eu andar no Espírito, eu vou andar na graça, eu vou andar na verdade, porque ela vai me libertar, eu vou andar no amor, porque Deus é amor, eu vou andar na luz. João 14, versículo 16 a 26. Vamos lá. João 14, versículo 16. Diz assim: eu roguei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Um Consolador, para que estejam convosco para sempre, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, assim nós éramos, né? Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, né? Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viveremos para ele e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isso, estando convosco o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando o nosso interior ele se transforma, o nosso exterior ele vai mudar. Quando o meu interior nós deixamos o João, quando eu deixo o interior ser transformado pelo Senhor, o meu externo se muda. As palavras, os gestos, o comportamento muda, porque o meu interior mudou, fora muda. E digo mais, Rico, não é através de vestes, gravatas. A nossa vida tem que ser através de atitudes. A atitude vai fazer a diferença. E chega de ser o meu jeito, e chega de ser a minha maneira, a minha carne dominar. Tem que ser conforme
aquele que habita dentro de mim, aquele que, sabe, domina a minha vida. A pergunta que eu faço para você, para nós encerrar: como é que eu sei? Como é que eu tenho certeza, Fred, que eu mudei? E eu vou dar três frasezinhas para você pensar. Você não precisa responder nada. As pessoas têm pedido oração para vocês? As pessoas têm pedido conselhos para ti? As pessoas querem andar perto de ti? Se a tua resposta for sim, eu vou falar uma coisa para você: você mudou. Só você não percebe. Você mudou. Só você não está percebendo que você mudou. João, ora por mim. João, o que tu acha disso aqui? Eu acho assim. Beleza. Ô João, tu está onde agora? Você mudou. As pessoas estão vendo a luz em você. As pessoas estão vendo o amor em você. As pessoas estão vendo a presença de Deus em você. As pessoas estão vendo isso em nós. Entendeu? Colossenses 2, versículo 6. Para nós encerrar agora. Colossenses 2, versículo 6. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Todos nós recebemos o Senhor. Todos nós já fizemos a oração de entrega. Todos nós já caminhamos. Então, ele está falando o seguinte: Fred, nesse momento, a partir de agora, entenda isso, Fred, que se tu tens o Senhor, tu tem que andar nele. Andar como ele andou, da maneira que ele andou, do jeito que ele andou. Eu estou falando isso para vocês, queridos, e eu já falei e vou repetir, pela semana difícil que eu tive. Eu tenho tido semanas difíceis, sabe? Que eu murmuro, mas depois Deus usa a minha lindeza. Eu ia falar uma mula, não, a minha lindeza. E eu falo mais, de vez em quando Deus usa as pessoas, vocês aqui dentro falam algumas coisas para mim que, velho, que eu não compartilho alguma coisa para vocês, mas a minha lindeza está junto, 100%. E aí Deus usa de vez em quando alguém, um versículo, e aquele versículo cai aqui, Suzana, cai aqui dentro, assim, me quebrando no meio. Aí eu tenho que me jogar para o pote, aí me joga assim, cara, eu me arrebento. Mas por que Deus faz isso, Nina? Porque Deus me ama também. Ele me ama. Tem um louvor que a Milanesa postou essa semana no grupo lá da Mai, que é Alisson, né? Não, é Alisson alguma coisa, se não me engano. Ele começa a dizer o seguinte nesse louvor: que na caminhada a gente se afasta do Espírito Santo. Acho que é isso que ele fala, se não me engano, né? Nós nos afastamos do Espírito Santo. Algo assim, eu vou falar meu português. Só que o que ele está querendo dizer? Que nós temos que pegar de volta, ou voltar à essência, sabe? Aquele primeiro amor, Lulu. Aquele primeiro amor. Quando eu conheci a minha lindeza, eu queria estar longe dela ou estar perto dela? Perto dela. Primeiro amor. É isso que ele está falando para mim. É isso que ele fala para nós, Ricardo. Muitas vezes na caminhada, a dureza do coração que se torna, que você sai a paulada, não endurece o coração, tio. Eu não sei quanto a você, mas o meu endurece. Eu acho que se tu pegar uma madeira forte aí que bate e não quebra, diga aí. Tá bom, essa madeira aí. Canela. Pega uma canela e bate no meu coração, quem vai achar? Canela. Porque o meu coração está duro de vez em quando. Então o que eu tenho que fazer? Espírito Santo vem. Vem, Espírito Santo.
Molda esse coração de novo, muda, sabe? Pega esse coração de pedra e coloca um coração de amor, um coração do Senhor. Porque eu tenho que andar como Jesus andou. Eu sei que nós teremos tribulação, vamos passar por dificuldade, eu sei disso. Eu sei que muitas vezes é necessário o tio passar por isso. O que Jó fez? Perdeu tudo e ficou murmurando no canto? Não. Deus deu em dobro. E eu tenho que aprender isso. Eu não tenho que ser que nem aquelas pessoas que estavam no deserto, chegaram a uma altura, era melhor se nós ficássemos no Egito. Lá tinha isso, lá tinha aquilo, não. E aí Deus faz o quê? Dá um jeito neles. Abre-se um buracão e os cabras caem tudo dentro. Então, às vezes, nós temos ido por alguns, sabe, andando de uma forma, Ricardo, que não é de filho de Deus. Não é. Não é igual ao filho de Deus. O que eu falei no início? De vez em quando eu sou que nem o Pedrão. Pego a espada e corto a orelha do malto. É malto, né? É isso o nome? Que ele cortou a orelha. Deve ser esse nome. É assim que o cara faz de vez em quando. Pegar a espada e cortar a orelha. E aí Jesus vem o quê? Com o amor incondicional dele e cola. Sara. De uma tal forma que aquele soldado se converteu. Não foi isso? Olha lá. Então as minhas atitudes fazem com que muitas pessoas se afastem de Deus. Mas as minhas atitudes também podem fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. Eu pego a espada ou levo a cura? Eu tenho que andar segundo Pedrão ou segundo Jesus? Pode tocar a viola já. Manda bala aí. Amém, queridos? Espírito Santo, nós pedimos mais uma vez perdão, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, e que nessa manhã, Pai, nós possamos sim realmente entender que andar com o Senhor, andar como filhos do Senhor, não é andar como nós andávamos antes, é andar de uma forma totalmente diferente, Pai. É pegar com que a nossa carne, sabe, fique no lugar dela, e que nós devemos pegar a cruz do Senhor e siga-me, como Jesus falou, pegue a sua cruz e siga-me. Mas eu louvo a Ti por tudo que eu tenho passado, por todos os momentos eu louvo a Ti, eu falo publicamente e te agradeço, do fundo do meu coração, porque eu tenho demorado para entender isso, mas tenho entendido, que o Senhor está no controle, e não adianta eu querer pegar o controle das suas mãos. O Senhor já fez vários milagres dentro aqui desse local. O Senhor já já curou muitas pessoas nesse local. O Senhor já libertou muitas pessoas nesse local. O Senhor já derrubou gigantes nesse local. Será que o Senhor mudou? Não. O Senhor continua sendo o mesmo, poderoso, sabe? Um Deus que derruba todos os gigantes, todos, por causa de uma atitude. Ensina-nos, Pai, a ter essa atitude de como derrubar os gigantes que se erguem na nossa vida. Eu quero louvar a Ti, Deus. Muito obrigado, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai.